10 dias após a Segunda Guerra Mundial ter tomado o mundo de assalto, horda após horda de soldados alemães estavam invadindo a Polônia em um avassalador ataque para paralisar as defesas do país o mais rápido possível. Destruída pelo medo e pela desorganização, as tropas polonesas lutaram desesperadamente para desacelerar os invasores. Durante esta invasão, um grupo de recrutas poloneses estavam guardando uma ponte ferroviária perto de Dęblin, região fundamental para a invasão alemã, e se preparavam para demoli-la. Neste momento, um outro grupo de soldados altamente motivados de repente entraram marchando enquanto cantavam o hino do exército polonês. Os recém-chegados se ofereceram para assumir a ponte e executar a demolição, enquanto o comandante surpreso tentava telefonar para o seu superior para obter instruções. Repentinamente, um bombardeio de mergulho Ju-87 Stuka atingiu o local, fazendo todos largarem seus postos e procurarem cobertura. Após o incidente, os guardas poloneses ficaram felizes por serem substituídos pelos motivados homens e deixaram apenas alguns homens para trás. A nova unidade então guardou a ponte por 5 horas até que o corpo Panzer alemão chegou e atacou o restante do pessoal polonês, causando pânico. A unidade polonesa sobrevivente acabou entregando o controle da ponte aos alemães e, em seguida, trocaram os seus uniformes. Estes remanescentes poloneses eram, na verdade, operadores especiais alemães. Foi uma das primeiras operações secretas dos Comandos de Brandemburgo, um grupo de forças especiais nazistas especializadas em fraudes e sabotagem. Neste vídeo, nós vamos contar a sua história. O plano da Alemanha para conquistar rapidamente a Polônia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e Luxemburgo era, na verdade, subjugar a França, usando o movimento terrestre agressivo e táticas de ataque aéreo estratégico. Era um esquema arriscado e ambicioso. Para que a estratégia funcionasse, o avanço das tropas alemãs precisava usar grande parte das ferrovias, estradas e pontes dos países dominados a fim de cobrirem vastos territórios e abastecerem suas forças em pouco tempo. Claro, assim que a invasão começasse, os países defensores iriam rapidamente demolir suas próprias estruturas de transporte para prejudicar o progresso dos inimigos. Desta forma, mesmo antes do início da guerra, o alto comando nazista sabia que precisava inserir agentes especiais nas profundezas do território inimigo para proteger os ativos-chave. Para atingirem este objetivo, a Alemanha utilizou agências secretas que estavam em atividade no país desde a Primeira Guerra Mundial. A principal organização para operações secretas era a chamada Abwehr, controlada pelo almirante Wilhelm Canaris, um oficial distinto e inteligente com muita experiência e talento para idiomas. Em 1939, quando a Alemanha se preparava para conquistar a Europa, a organização era composta por 3 seções. A Abwehr I supervisionou a espionagem e coleta de informações. A Abwehr II, que era especializada em sabotagem e unidades especiais. E o Abwehr III, encarregada então de contra-espionagem. Neste contexto, a Abwehr II foi escolhida para penetrar no território inimigo e proteger sua infraestrutura antes da invasão, com o capitão Theodor von Rippel no comando. Um oficial que estudou de perto o uso de comandos nas colônias alemãs na África durante a Segunda Guerra Mundial e também estudou diligentemente os escritos de Lawrence da Arábia. Com uma compreensão clara dos requisitos para construir uma força de operações de infiltração e sabotagem, von Rippel começou a recrutar uma pequena força de combatentes alemães nas regiões fronteiriças dos Sudetos, na Tchecoslováquia, e nos distritos da Silésia, na Polônia. O oficial também procurou por alemães leais que tivessem morado no exterior ou tivessem experiência com a língua e costumes de inimigos potenciais. No entanto, von
von Hippel também precisava de recrutas que fossem engenhosos, criativos, independentes e com um espírito rebelde, coisas geralmente não associadas a um bom soldado. Além disso, os integrantes das forças especiais deveriam ser voluntários, pois somente homens assim teriam o impulso e a paixão necessária para as tarefas extremamente perigosas que realizariam. O grupo inicial era composto por 80 homens, a maioria de origem polonesa e altamente proeficiente na língua e cultura polaca. Após o treinamento, esses homens se infiltraram no país como trabalhadores ferroviários poloneses. O objetivo era permitir que circulassem na rede ferroviária que eles eventualmente tentariam proteger. Em 1º de setembro de 1939, assim que a Wehrmacht iniciou sua incursão na Polônia, os comandos infiltrados sacaram armas escondidas e surpreenderam os poloneses. Um grupo disfarçado até convenceu um corpo de soldados poloneses a embarcar em um trem e partirem. A operação acabou sendo bem sucedida, tomando grande parte do sistema ferroviário, enquanto as forças alemãs começaram a operar a partir da junção ferroviária na cidade de Katowice. Outros grupos, no entanto, não tiveram tanto sucesso. Alguns deles não foram informados de um atraso de última hora na invasão geral, o que estragou o seu disfarce antes do tempo certo. As forças polonesas esmurraram severamente estes comandos descobertos e a Alemanha foi forçada a negligenciar estes soldados, culpando os terroristas eslovacos pelos ataques. Apesar dos contratempos, as operações especiais foram consideradas um sucesso crítico para a invasão alemã, e Adolf Hitler imediatamente ordenou que o conceito fosse expandido. Como tal, os grupos foram reunidos em Brandemburgo no final do ano e receberam o status formal de companhia no dia 25 de outubro. Além disso, a organização adotou o nome da cidade a oeste de Berlim, onde fora criada. Logo após esta estruturação, a Alemanha não podia se dar ao luxo de se envolver na Holanda diretamente e precisava forçar uma rápida rendição para prosseguir com a derrota da França. Com esse objetivo em mente, os Brandemburgos foram implantados para protegerem os ativos essenciais antes que as unidades Panzer chegassem. Na noite de 9 de maio de 1940, os Brandemburgos cruzaram a fronteira e dirigiram-se para uma ponte ferroviária dentro da fronteira holandesa em Guena, protegendo a travessia, o que foi vital para a Alemanha, pois estava exatamente no caminho da 9ª Divisão Panzer, a única formação blindada usada na invasão da Holanda. Para proteger a ponte, os comandos assumiram um papel de 7 prisioneiros alemães escoltados por 2 soldados holandeses. Os prisioneiros foram então levados para a ponte e de repente atacaram a posição. Uma escaramuça feroz e desconcertante se seguiu, pois os guardas holandeses não sabiam como reagir. Uma armadilha com granada bem posicionada produziu o efeito desejado e detonou no momento em que os guardas holandeses avistaram os tanques alemães se aproximando. Apesar da vitória, a natureza perigosa de tais operações secretas começou a cobrar o seu preço. Isso porque o comandante dos Brandemburgos foi confundido nesta operação com um holandês por um veículo alemão blindado e acabou sendo abatido por tiros de metralhadora. O comandante sobreviveria e receberia a Cruz de Ferro, assim como 75% dos demais operadores que atuaram ali. No geral, as operações dos Brandemburgos foram um sucesso significativo, não apenas conseguindo proteger a ponte em Genap, mas também apreender pontes críticas em Roermond e Stavelot. As forças especiais alemãs continuaram suas sequências de sucesso ao repetirem sua fórmula altamente confiável, desta vez na Bélgica. Na Primeira Guerra Mundial, os belgas conseguiram inundar a planície de Cerne, abrindo as comportas de Nieuwpoort, impedindo o processo dos alemães e conseguindo manter 5% do território belga, apesar das probabilidades contrárias esmagadoras. Os comandos alemães desta vez não estavam dispostos a deixarem isto acontecer novamente e no dia 27 de maio eles aproximaram-se de Ostende, quando a Bélgica estava perto de se render. Vestindo uniformes de infantaria belga, 13 comandos então se misturaram a uma grande multidão e embarcaram em um ônibus do exército belga. No meio do caos total, em um mar de refugiados, os alemães disfarçados conseguiram chegar a Nieuwpoort e surpreenderam os soldados britânicos que estavam segurando a ponte. Então, rapidamente,
vestiram os seus uniformes alemães. Enquanto seus camaradas mantinham os britânicos ocupados, 2 comandos se arrastaram pela ponte cobertos pela escuridão e cortaram as cargas explosivas quando uma tempestade de tiros voaram então sobre suas cabeças. Ao chegarem do outro lado, os 2 comandos abriram fogo contra as perplexas tropas britânicas, enquanto o resto dos alemães atacaram a ponte usando submetralhadoras e granadas de mão. Os Brandeburgos assumiram o controle da ponte e da casa de máquinas em Newport, efetivamente, impedindo os belgas de inundarem a planície de Isère antes que os alemães conquistassem todo o país. Com a queda da Bélgica e logo em seguida com a queda da França, os comandos foram enviados à Alemanha para treinarem. Seu próximo alvo, a Grã-Bretanha. Eles ficaram estacionados em Cancy, na Alemanha, para um período de exercícios intensivos e expansão também do regimento. Os novos recrutas aprenderam todas as habilidades associadas às forças especiais, com grande ênfase nas técnicas de dissimulação. Os homens passaram por um treinamento altamente heterodoxo, incluindo os curiosos desfiles militares com uniformes estrangeiros, além de manterem um sistema de confiança interna muito mais ativo, ao invés da tradicional obediência entre as fileiras. Seu total desrespeito pela tradição militar logo lhes valeu o desdém das forças militares locais. Isso porque eles realizavam exercícios e treinamentos arriscados e até de certa forma descarados, como tirar as impressões digitais do chefe de polícia local sem o seu consentimento ou ainda capturarem 10 soldados alemães aliados em 5 horas para apenas entregá-los de volta à sua base. Logo, os militares regulares alemães consideraram os Brandeburgos uma aberração da tradição e dos valores tradicionais militares alemães. Com o passar do tempo, ficou claro que a Operação Leão Marinho, a invasão da Grã-Bretanha, não aconteceria tão cedo. Então, os Brandeburgos foram enviados para servirem como precursores na Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética pela Alemanha. No momento em que a Alemanha estava pronta para romper as fronteiras soviéticas, os Brandeburgos já haviam se infiltrado atrás das linhas inimigas. Eles usavam casacos soviéticos sobre seus uniformes de campo e dirigiam caminhões russos anteriormente apreendidos pelos finlandeses. No entanto, desta vez, as ações não sairiam como planejado. Apesar de cada destacamento ser liderado por um agente proficiente em russo, eles não sabiam que os soviéticos haviam empregado um sistema de comunicação com senha, um código que mudava todas as noites. Como resultado, muitas unidades revelaram sua identidade antes do início do ataque principal. Muitos Brandeburgos, então, se viram tentando fugir pelas florestas russas enquanto eram fortemente atacados e sem esperanças de reforços. Os comandos sofreram pesadas baixas durante estes dias, mas assim que o ataque principal começou, a unidade voltou a funcionar com o sucesso de sempre. Os russos eram especialmente propensos a detonarem pontes assim que detectassem qualquer atividade suspeita, então uma nova tática de engano foi empregada. Os Brandeburgos abordavam tais pontes e estruturas geralmente a bordo de 2 caminhões soviéticos dirigidos por agentes fluentes em russo. Então, um dos caminhões cruzaria a ponte enquanto gritavam que estavam sendo perseguidos por tanques alemães. Enquanto isso, o segundo caminhão fingiria estar danificado no meio da ponte e o motorista do primeiro caminhão imploraria aos soviéticos que não explodissem a ponte antes que o outro caminhão pudesse passar. Em meio ao caos e à confusão, alguns comandos então localizariam as cargas explosivas e as desativariam antes que os soviéticos percebessem o que estava acontecendo. Em um caso particular, a situação tornou-se incrivelmente tensa quando os soldados soviéticos começaram então a subirem nos caminhões cheios de comandos inimigos. Os alemães disfarçados foram forçados a lutarem contra os russos com coronhas de seus fuzis ainda dentro dos caminhões, enquanto os motoristas continuavam com o engano. Ainda assim, o comandante encarregado da ponte estava determinado a explodi-la, e os alemães foram obrigados a abandonarem a missão inicial e tomarem o posto à força para segurá-lo por brutais 15 minutos antes que as unidades Panzer pudessem chegar. Anos depois, à medida que a guerra continuava e a Alemanha começava a perder o controle de suas tropas, o papel dos Brandeburgo mudou drasticamente. Eles continuaram a operar de forma semelhante aos primeiros anos da guerra nas campanhas africanas e gregas, mas
logo foram forçados a lutarem como soldados regulares. Em 1944, com a Alemanha já na defensiva e os aliados mantendo uma formidável rede de inteligência, a Alemanha não poderia sustentar tais operações secretas de maneira significativa. Além disso, à medida que os homens e recursos diminuíam, os Brandemburgos remanescentes foram transformados em um regimento regular encarregado de defender o seu país. Os ex-comandos, mesmo atuando na linha de frente como tropas regulares, atuaram até as últimas semanas da guerra e a maioria deles não chegaria ao fim dela. No entanto, os Brandemburgos provaram serem um componente essencial no início das táticas alemãs da Blitzkrieg e seu sucesso inicial esmagador em conquistar grande parte da Europa em um curto espaço de tempo. E se você gostou dessa história, fica aqui as sugestões de leitura sobre este tema. Na descrição deste vídeo deixamos os links de acesso direto a você. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.